Sim. Sim, nós precisamos fazer isso. Essa aqui é uma resposta essencial, inclusive para um público que é muito... O público do Oeste, esse tema é muito caro para eles. Um dos meus heróis é o Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele tinha uma seguinte prática como piloto. Ele se colocava numa posição, durante uma ultrapassagem de um adversário sobre ele, em que o adversário tinha que ou recuar ou bater no carro dele. Ou seja, ele se colocava numa posição de poder. Ele não estava infringindo as regras, ele estava numa posição de poder. Ou os dois se chocam, ou ele recua. Com um Supremo hoje que está fora da caixa, a postura do presidente da República tem que ser essa. Eu vou entrar com... Vou dar um exemplo. Vou fazer o Estatuto da Desfavelização, regulamentando. Ninguém pode invadir. A pessoa participou de uma invasão de uma área pública ou privada para montar uma favela, ela tem que ser presa, na hora. Porque existem movimentos de moradia que ganham dinheiro fazendo isso. Invasão de mananciais. Eu sou de Interlagos. Aquela região foi destruída. Sim. Destruída pelo Tato, é a tal da Tatolândia. E hoje a região pertence ao PCC. A gente sabe como funciona isso. E sim, o Judiciário, Ministério Público, ONGs, eles criaram toda uma indústria da leniência. Mas vamos chegar aqui no STF. Passa o Instituto da Desfavelização e muda as leis penais. Vou fazer uma operação. A lei a lei é enviada pelo Executivo, passa na Câmara, passa no Senado, é promulgada. Vou executá-la. Aí vem a Marina Silva com, sei lá, Rede de Sustentabilidade, entra no STF e vem um despacho. Decisão injusta e ilegal não se cumpre. Não se cumpre. E essa é a posição que eu falo inspirada no Ayrton Senna. Ele vai querer chocar, então eles que venham se chocar conosco. Eu estou no estrito cumprimento da lei, no estrito dever que o presidente da República tem de entregar lei e ordem para o povo brasileiro. Se eles quiserem se chocar, que se choquem. E aí, quem pode mais chora menos. Em bom português, Piotr. Não vou ficar fazendo provocação, não vou ficar sendo moleque institucional. Agora, o dever do presidente da República... Não está na Constituição o direito à moradia? Essa Constituição maluca que a gente tem, que tem direito a tudo? Não tem direito a nada. O Brasil se favelizou desde a Constituição de 88. Aumentou as pessoas que não têm moradia. Mas não está garantido? Estou lá tentando garantir o sagrado direito constitucional à moradia. Aí vem impedir. Aí você desculpa. Aí eles estão no descumprimento. Quando você fala do modelo do Bukele... O modelo do Bukele tem um enfrentamento institucional, aliás, uma ruptura institucional imensa. E eu nem estou dizendo que sou contrário a isso, muito pelo os resultados estão ali. Agora, fazer o que se fez lá, hoje, na realidade brasileira, parece algo extremamente distante. Mas o senhor está dizendo que o senhor vai fazer isso? Olha, vamos colocar de uma maneira muito boazinha. Eu espero muito que o STF cumpra apenas seus deveres estritos e constitucionais. Se ele não cumprir... eu também vou cumprir o meu. Eu vou estar no meu, que é... Não, eu sou o presidente da República, essa decisão sua é ilegal e eu vou continuar com a minha política pública. Ou seja, vou dar um exemplo mais claro. Vamos ser vamos dar um... Eu não vou precisar, isso não é não é a opinião do Renan, é a opinião do BOP. Eu tenho figuras do BOP que eu converso, o Busnello, o maior sniper do BOP, talvez. Falou, Renan, todas as operações, que mesmo com o GLO, não funcionarão se você não tiver um estado de defesa específico naquela área, porque o traficante se esconde na casa da pessoa e você não tem um mandato. Como é que você vai pegar o traficante? Você vai precisar de um estado de defesa em que aí sim é permitido. Pois bem, passa o estado de defesa circunscrito a determinadas regiões. Santa Quitéria, no Ceará, favela da Rocinha, dando exemplos anedóticos, mas tá aqui. Passo, mando pro Congresso, o Congresso autoriza, começo do nosso mandato. Vem a ONG com a Marina Silva, ah, meu Deus, acabou a democracia. Entra no STF, STF não vai fazer. Eu vou fazer. Eu preciso fazer. Porque é minha função como presidente da República garantir a integridade do território brasileiro. Eu vou estar em descumprimento da Constituição se eu não fizer isso. Ô, Renan, deixa eu agregar um ponto que eu acho que para você desenvolver isso que você está começando a dizer. Quando você fala em direito penal do inimigo, ao que eu entendo, o seu projeto é o direito penal do inimigo, ou seja, tratar certas pessoas como inimigos do Estado, é uma forma de agilizar o combate, vamos dizer assim, à criminalidade e, com isso, recuperar cidades, enfim, aí outros planos viriam a reboque. Agora, nós estamos num estado em que o STF trata a todo mundo como inimigo. Né? Todos nós, eles exercem o direito penal do inimigo. O problema é que só eles não são inimigos do Estado, todos os demais são. Eles definem. Eles definem, é subjetivo. Por ofício. Pois é, e aí que o ponto, para que exista um riscar de chão e falar assim, esses são os inimigos do Estado, que a gente não caia nessa subjetividade que o STF criou, não seria necessário resolver antes o problema do Judiciário e do STF para depois
num Estado constitucional legítimo, nós conseguimos olhar para quem é ou não inimigo? Porque hoje tratar a qualquer pessoa como inimigo vai entrar num balaio de confusão que o STF criou a respeito de inimigos são todos aqueles que vão contra mim. Você vai criar mais inimigos do Estado para além dos que o STF já criou se essa proposta for colocada em vigor sem resolver o STF, você não acha? Marcília, a minha questão é, o Brasil precisa se resolver. Se eu vencer a eleição tratando dos temas como eu estou tratando, especialmente na área de segurança, isso é prioridade zero. Então existe aquele famoso lema, vou ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. Nós vamos precisar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso iniciar um mandato, vou começar agora a colocar o STF na caixinha, enquanto isso não resolver o tema que me elegeu. E, inclusive, resolver o tema que me elegeu ajuda a colocar o STF na caixinha. Porque, como eu disse no exemplo anterior que eu dei, o exemplo da Ayrton Senna, STF, é isso? Vocês estão fazendo isso aqui? Eu comecei um governo novo que foi eleito, eu não tenho rabo preso com ninguém. O tema que me elegeu foi esse. Este tema, ele é um tema absolutamente banal do ponto de vista constitucional, defesa de lei e ordem, pressuposto do poder executivo, vão cumprir. Aí, eles vão querer criar os problemas. Se criarem os problemas dele, nós vamos olhar para eles enquanto estamos resolvendo os outros temas. Porque participar da resolução dos outros temas vai tirar o brasileiro de uma sensação que é muito presente na minha geração, que é a sensação do nada acontece. Nada acontece. Se eu entrar e ficar apenas na briga institucional, sem ir para a resolução material do problema, eu perco moral para participar da briga institucional. Então eu tenho que participar da resolução material. As pessoas, elas não vão conseguir enxergar, porque mais um governo em que está tendo uma briga entre os poderosos. Ah, eles estão brigando, aquele noticiário, liga lá na Globo News. O presidente do STF afirmou nesta manhã. A pessoa está vendo, tudo bem, o traficante ainda está na porta da minha casa. Eu ainda tenho medo de ser assaltado. Então eu preciso fazer as duas coisas. E, infelizmente, eu não vou poder fazer como o Bukele, como exemplo que o Piotr deu. Porque o Bukele teve a oportunidade de olhar, entender que ele tinha uma força, ele acumulou o poder de tal modo que ele podia ir para cima de uma Suprema Corte corrupta, e aí depois ele fez as grandes operações dele. O caso brasileiro é diferente. Como todo país, as circunstâncias são diferentes, as correlações de poder são diferentes, e nós temos agora uma eleição em que as pessoas estão olhando para essas propostas e estão falando, a viabilidade. Então vamos levar à frente. Vamos deixar eles errarem. Vamos dar a oportunidade do STF errar. Porque aí a pessoa não está vendo uma briga institucional quase bizantina nos termos. Não, porque a DPF do não sei o que. Não, não, não. O presidente quer matar o traficante e o ministro do Supremo não deixou. Aí muda de figura. Aí a gente vai trazer para essa discussão que envolve instituições, povo. E eu vou falar pelas minhas andanças pelo Brasil. As pessoas estão falando de outros problemas. O STF é um tema muito comentado em centros urbanos. Ao redor do Brasil, as pessoas estão falando de outros assuntos. E vamos lembrar, o Lula ganhou a eleição em 2022 falando de outros assuntos para boa parte da população brasileira. Então, a população brasileira estava alheia a isso. Eu trago a população brasileira para esse tema se eu envolver os dois assuntos. A partir do momento que o STF se tornar um aliado direto ou indireto do cometimento de crime por parte desses caras. Então, eu acho que a melhor estratégia possível é essa. E é verdadeiro, tanto que eu estou falando ao vivo para vocês. Porque eu acho que quando você é absolutamente e brutalmente honesto sobre o que você vai fazer, você já estabelece os parâmetros. Eu tô igual o Ayrton Senna na pista. Vai querer recuar? Recua. Vai querer bater? A gente vai pra colisão. Estou apenas sendo um democrata. Essa postura me lembra a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente no início, mais combativa. E hoje ele está preso. E eu falo isso até porque se citou, né? Talvez se o STF for visto como conivente ao crime, né? Acho que não foi a exata palavra. Já não foi? Já não demonstrou o suficiente?